Por que o corpo de Moisés não foi encontrado? Curiosidades bíblicas sobre a história de Moisés, o escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Sejam bem-vindos ao canal Adoração. Nesse vídeo, vamos saber por que o corpo de Moisés não foi encontrado. Curiosidades bíblicas sobre a história de Moisés, o escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Aqui temos vídeos todos os dias às 7 horas da manhã e às 19 horas da noite. Que seu dia seja ricamente abençoado por Deus. Receba proteção, inspiração e motivação para alcançar os seus sonhos. Se você deseja receber mais bênçãos, inscreva-se no canal e participe ativamente. Juntos vamos trilhar uma jornada extraordinária. Moisés, um homem escolhido por Deus, foi designado para libertar o povo de Israel na sua libertação da escravidão no Egito, conforme narrado nos livros de Êxodo e Deuteronômio da Bíblia. Moisés é considerado o personagem central do Antigo Testamento e o legislador através do qual Deus estabeleceu os hebreus como uma nação e os guiou até a terra prometida. Além disso, Moisés é reconhecido como o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Na Bíblia, Moisés é descrito como descendente da tribo de Levi, do clã de Coate, embora haja diferentes teorias sobre a identidade de seus pais. Acredita-se que ele era filho de Joquebede e Amrão, ou possivelmente um descendente direto desse casal. O nome Moisés possui significados incertos, mas é associado a ser tirado para fora ou é nascido. A história do nascimento de Moisés é conhecida, pois ele foi salvo da ordem do faraó de lançar todos os meninos hebreus no rio. Sua mãe o escondeu e o colocou em um cesto de junco no rio Nilo. A filha de faraó encontrou o bebê e o adotou, mas foi a própria mãe de Moisés quem o criou como ama. Moisés cresceu no Egito, educado na ciência dos egípcios. Mais tarde, ao testemunhar a opressão do seu povo, ele matou um egípcio que estava espancando um hebreu. Temendo a consequência desse ato, Moisés fugiu para Midian, onde se casou com Zípora, filha de Jetro, e se tornou pastor de ovelhas. Foi durante seu tempo como pastor que Moisés teve um encontro com Deus por meio da sarça ardente. Nesse encontro, Deus o chamou para liderar o povo de Israel a libertar do Egito. Moisés resistiu inicialmente, alegando falta de eloquência, mas Deus prometeu estar com ele e designou seu irmão Arão como seu porta-voz. Aos 80 anos, Moisés voltou ao Egito e confrontou o faraó, em nome de Deus, exigindo a libertação dos israelitas. Após a recusa de faraó, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para demonstrar o seu poder. Finalmente, o faraó permitiu que o povo hebreu partisse, mas mudou de ideia e os perseguiu. No entanto, Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança e fechando-o sobre o exército do faraó. Moisés liderou o povo pelo deserto, alimentando-os com o maná e recebendo a lei de Deus no Monte Sinai, incluindo os 10 mandamentos. Contudo,
a jornada pelo deserto se prolongou por 40 anos, resultado na morte da primeira geração no deserto, devido à desobediência do povo. Moisés também escreveu algumas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. O escritor de Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 24. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra seu perfeito cumprimento. Isso está escrito em Hebreus capítulo 3. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés, como grande homem escolhido por Deus, se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. Embora tenha conduzido o povo até as fronteiras da terra prometida, Moisés não foi autorizado a entrar nela, devido a um ato de desobediência. Antes de sua morte, ele passou o comando a Josué. Moisés faleceu aos 120 anos, sendo sepultado por Deus no vale da terra de Moabe. A Bíblia não fornece informações explícitas sobre o destino do corpo de Moisés após a sua morte. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, no versos 5 e 6, está escrito: E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bate-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Esses versículos indicam que Deus pessoalmente sepultou o corpo de Moisés em um vale na terra de Moabe, em frente a Bete-peor. No entanto, a localização exata da sepultura de Moisés não é conhecida e a Bíblia não oferece mais detalhes sobre o assunto. Alguns estudiosos e tradições judaicas especularam sobre possíveis explicações para o desaparecimento do corpo de Moisés, mas essas são interpretações e não estão fundamentadas nas Escrituras. É importante notar que a atenção da Bíblia se concentra principalmente nas ações e no papel de Moisés como líder do povo de Israel, e não no destino físico de seu corpo após a morte. Portanto, não há informações adicionais fornecidas pelas Escrituras sobre esse assunto. A importância de Moisés na história é inegável. Além de ser o principal autor do Pentateuco, ele foi um profeta escolhido por Deus para transmitir suas palavras. Sua fé, coragem e liderança são lembradas e reverenciadas ao longo da Bíblia. Na transfiguração de Jesus, Moisés e o profeta Elias apareceram para falar sobre a morte eminente de Jesus, destacando a relevância da lei e dos profetas em testemunhar sobre Cristo.
Na história de Moisés, encontramos um exemplo inspirador de chamado, coragem e liderança. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e guiá-los até a terra prometida. Sua jornada foi marcada por desafios, provações e momentos de fé inabalável. Através da vida de Moisés, aprendemos importantes lições espirituais, como a importância da obediência a Deus, confiança em sua fidelidade e humildade diante do seu poder. Moisés também nos ensina sobre liderança compassiva e cuidado com as pessoas ao nosso redor. Ao refletir sobre a história de Moisés, somos encorajados a buscar o propósito de Deus para as nossas vidas, a confiar em sua orientação e a caminhar em obediência a seus mandamentos. A história de Moisés nos lembra que, com Deus ao nosso lado, não há obstáculo que não possamos superar. Que a história de Moisés seja um lembrete constante de que, quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos, Ele nos capacita a viver uma vida de propósito, coragem e vitória. Que possamos aplicar essas lições em nossa jornada espiritual e encontrar inspiração para viver uma vida que honra a Deus e abençoa aqueles ao nosso redor.